E a arbitragem terminou! Esse é o Botafogo que eu gosto! Esse é o Botafogo que eu conheço! De General Severiano para o mundo, o Botafogo conquistou a Dallas Cup! É a primeira vez e que sensacional, que campanha maravilhosa! Belão levando o Botafogo ao mundo, Cadu Macri! Os americanos que já tinham visto o Botafogo jogar a Dallas Cup nas temporadas anteriores, agora tá vendo o Botafogo no lugar mais alto dentro da competição. O lugar de campeão, o lugar do Botafogo. Parabéns ao trabalho de toda a comissão técnica liderada pelo Rodrigo Belão. Parabéns aos meninos, parabéns ao Botafogo de uma forma geral, dentro do que foi o trabalho e o planejamento do que está sendo feito, né? Porque o trabalho de base, ele é sempre feito, ele nunca está finalizado, porque as gerações vão surgindo, o trabalho tem que continuar andando, e esse Sub-19 orgulhou a gente nesse domingo de Páscoa, que começou ruim pelo lado do futebol profissional e vai terminar bacana com a base, meteu um 3-0 no atual campeão, time formador de vários talentos. O Botafogo fez um 3-0, foi campeão, para não deixar dúvidas em ninguém. E digo mais, poderia ter sido 4-5-0, que não seria nenhum absurdo, Gabiru. Que seja o primeiro de muitos, que seja o primeiro do Guinho, do Zapelini, do Yarlen. Sensacional, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Com a alma e o coração, o Botafogo foi lá e que campanha espetacular. Nenhum gol sofrido na primeira fase. Uma vitória contra o Tigres sensacional, com muita autoridade na final. Contra o atual campeão São Paulo, só deu Botafogo. Os meninos que já aparecem, já são homens, Cadu. Com certeza, principalmente os que já jogaram no futebol profissional, né? Como é o caso do Yarlen, como é o caso do Lúcio, também do Rafael Lobato. Essa rapaziada que já teve a vivência ali, né? Vestiário, viagem, conversa com o profissional, treina com o profissional, como é o caso do Kaique, talvez um dos grandes nomes do Botafogo na competição, um dos artilheiros do time, um campeonato que o Botafogo sobrou, né? Repito aqui, 3-0 na estreia, 6-0 na segunda rodada, 2-0 no terceiro jogo, 3-1 na semifinal e 3-0 na decisão. Ou seja, uma campanha que não deixa dúvidas, um time que faz 17 gols em 5 jogos e poderia ter feito muito mais, não só hoje, contra o Tigres também, né? Um desempenho muito bom do Botafogo, com variedade, com jogadas diferentes, com coisas que fazem o adversário não entender em algum momento onde está o jogo. O Botafogo ataca bem pela direita, pela esquerda, chuta de fora da área, tem jogada ensaiada. De passagem, a gente está revendo os gols, o gol do Kaique no começo do jogo, as duas melhores jogadas foram com o Kaique, e quando sai o Kaique, entra o Lobato, jogador de características diferentes, e o time muda a forma de jogar e mesmo assim continua dominando o jogo. Joga de forma diferente e dá até pra dizer, né, assim, por incrível que possa parecer, até melhor. Talvez o próprio São Paulo não tenha entendido muito bem, depois da saída do Kaique, também tem aquilo, né, o adversário se prepara para jogar contra um centroavante ali entre os zagueiros. E durante o jogo o Botafogo muda a estratégia por conta da lesão do seu artilheiro, passa a jogar ali no 4-4-2, né, Lobato e Yarlen soltos, jogadores rápidos, com qualidade no passe, com grande movimentação. Os zagueiros de São Paulo, que normalmente já são mais lentos mesmo, é a posição onde estão os jogadores que têm a menor velocidade. Quando eles foram perceber o movimento todo do Botafogo em campo, já estava tarde. O Botafogo amassou no primeiro tempo. O primeiro gol foi na primeira etapa logo cedo, e o segundo gol, que poderia ter saído no primeiro tempo, só veio a sair no inicinho da segunda etapa. É agora a hora de receber as medalhas, o troféu, a volta olímpica, enfim, uma grande campanha do Botafogo nessa categoria Sub-19 dentro da Dallas Cup. Impressionante, olha, que futuro glorioso, hein? Impressionante, parabéns a todos os familiares, a todos os garotos que foram com a missão. Terceira participação consecutiva do Botafogo. Ano passado a semifinal, perdemos para o Dallas. Esse ano a gente já começou ganhando do Dallas e ganhamos do atual campeão São Paulo. Então é uma história de base que se escreve. Talvez não dê para perceber em tanto tempo real, mas os resultados, quando vão aparecendo, é porque tem coisas sendo mudadas, Cadu. Com certeza, né? E assim o Botafogo praticamente assegura também a sua participação na edição 2026. Então, aqueles que ainda têm idade, né? Quem tem 18 ou 17 anos, estarão também de novo na Dallas Cup do ano que vem, se tudo seguir dessa forma, e até como campeão, o mais natural que seja é a manutenção do time nessa competição bacana demais, né? Ver o sorriso dessa molecada, jogadores que estão sendo criados para o Botafogo e já com esse caminho de campeão, né?
Então é muito importante ter essa chancela de título. O Yarlen, por exemplo, já jogou até Libertadores da América pelo Botafogo no ano passado. É sempre bom lembrar, né? Ele participa do jogo importantíssimo, né? Contra a equipe do Universitário lá no Peru, quando o Botafogo precisava vencer para garantir a classificação. Então, o próprio Yarlen pode ser ali um estímulo e uma demonstração para os companheiros. Quem for bem, quem se dedicar, quem der resultado, vai ter a oportunidade. Talvez não na hora que eles queiram, né? Porque por eles estariam já embarcando para a Argentina quarta-feira para enfrentar o Estudiantes, mas tudo tem seu tempo, tudo tem um processo. Eles estão ainda nesse momento de maturação e os árbitros também levaram aí medalha. Rapaz, todo mundo. Sensacional, que vitória do Botafogo. Que temporada, começando o Belão, começando agora, né? Parece que foi ontem que ele chegou e já fazendo esse trabalho render e render rápido. E a gente torce muito para a base, de perto de todos os profissionais do clube. Estão lá todo dia, nosso querido Henrique, todos os auxiliares, todos os profissionais que trabalham para ter um futuro melhor, porque é da base que pode vir esse futuro, Cadu. Com toda certeza, né? A gente fala muito da categoria de base do São Paulo, né? O CT de Cotia, a gente fala muito também do CT do Fluminense, que revela muitos jogadores lá em Xerém, né? O Santos também é um clube que tem, um clube formador, que tem sempre muitos jogadores aparecendo para o mundo, né? E o Botafogo tem que encontrar esse caminho, porque o futebol, ele assim, parece fácil dizer, né? Mas é claro que tem várias etapas para serem passadas, né? Você tem que ter a captação, você tem que ter o olhar clínico de decidir, né? Porque às vezes você tem 60 jogadores de uma categoria de idade e aí você precisa de outros jogadores para, na hora que afunila, só alguns ficam, né? Quando a gente vai falando da categoria sub-13 para o sub-15, você vai diminuindo o funil, né? E você tem que escolher bem, para você não dispensar um jogador que é talento e ficar com um jogador que talvez não vá render. É sempre muito complicado fazer isso, mas você tem que ter pessoas de qualidade e é sempre importante que o time esteja sempre nesse processo de preparo. E aí vou falar do Rodrigo Belão, assim, uma grata surpresa. Uma grata surpresa, porque o Botafogo de base, nesse time sub-19, mostrou um modelo de jogo, mostrou uma forma de jogar. Vai ganhar, vai perder, vai empatar, vai jogar bem, vai jogar mal, mas tem uma cara. Você vê o Botafogo, esse time sub-19, como joga. Então, esse que é, pra mim, um dos grandes pontos, além da taça, é claro, é olhar o Botafogo na base e esses meninos aí que estão até na mesma faixa etária, né? Lúcio, Lobato, Kaique, que vão ficar maturando no aspecto tático com um treinador que parece que tem muito a acrescentar a esse time. Muito a acrescentar, e a gente vai vendo a evolução dos nossos jogadores. Sensacional, sensacional Botafogo de Futebol e Regatas, a base forte, nosso orgulho, vindo de General Severiano para conquistar o mundo. É o Botafogo de Futebol e Regatas, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço, fazendo brilhar a sua estrela já no começo da nossa base, que vai trazendo essa taça pela primeira vez para General Severiano. E o São Paulo como vice-campeão, São Paulo que tem um trabalho, né, Cadu, também sensacional. Não à toa, é o atual campeão, mas não deu pro São Paulo hoje. Que ótimo pra gente, que qualidade dos nossos jogadores. Tá ali o Lúcio se filmando, galera fazendo story. Nosso Henrique, diretamente do gramado do Toyota Stadium. E o Botafogo vai receber a medalha de ouro, mais do que merecida, uma campanha impecável do Botafogo de Futebol e Regatas. Sensacional. E vamos embora com muito mais. É só o começo dessa temporada. É um meio campo que faz para você chegar no profissional, né? Alguns jogadores, né? O Yarlen brilhou no Carioca do ano passado, já subiu, já tá por ali, ajudando também a dar mais experiências ao Zapelini, que vai do Sub-17 ao nosso Huguinho, Justino, tantos jogadores, o Bernardo Valim, que participou até do amistoso contra o Crystal Palace. É um Botafogo que mistura, e essa experiência, Cadu, essa experiência, entre aspas, porque são muito novos ainda, pode ajudar o time a ir muito longe. É a vivência, né? Esse que é o tipo de comportamento, e esse Botafogo teve vivência de várias formas dentro dessa competição.
Talvez a primeira fase não seja tão complicada assim. A estreia contra o time dono da casa que eliminou o Botafogo no ano passado, uma resposta 3-0. Aí vem o jogo ali que talvez a gente não possa ter como um parâmetro tão grande, um adversário que não tem um estilo e uma característica de causar uma preocupação tão grande, né? O Albion Hurricanes, mas é claro que é para ser respeitado, e o Botafogo vence por 6-0. E aí já começa meio que a cara da eliminatória na terceira rodada. O Botafogo entra em campo contra o Eintracht Frankfurt, equipe da Alemanha, e não podia perder, porque aí poderia ficar fora. Então ali já tinha um quê de jogo decisivo, e o Botafogo mete 2-0. E aí vai enfrentar o Tigres na semifinal e sai atrás no placar. 10 minutos de jogo, tá 1-0 pros mexicanos. E pela primeira vez na competição o Botafogo estava atrás no placar. Era o primeiro gol sofrido e o Botafogo dá uma resposta simplesmente inacreditável. O segundo tempo do Botafogo naquele dia foi muito bom. A sexta-feira agora, recente, um 3-1. E assim, mesmo dando o gás, mesmo tendo toda a dificuldade do lado físico para se recuperar, o Botafogo entra hoje em campo no primeiro tempo a milhão. E até por conta desse período curto de jogos e recuperação, a gente perde o Kaique machucado e o time melhora, produz, agride o São Paulo de uma forma impressionante. É campeão o Botafogo da Dallas Cup. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Levanta a taça! Que sensacional, uma cena linda, uma cena que vai entrar pra história. É o primeiro de muitos, Cadu. É o primeiro de muitos, que assim seja, né? Para esses meninos aí ganhando um título internacional para base, internacionalizando a marca, levando o Botafogo longe. E aquilo, né? Competição, você entra para ganhar. Você quer ser campeão. E com uma campanha dessa, não tem o que falar, né? Tá de 5 jogos, 5 vitórias. Aproveitando, né, o que o Botafogo fez tão bem nesse campeonato. 5 jogos, 5 vitórias. É muita coisa, com números expressivos. Não foi um campeão qualquer, com a bola batendo na trave no último lance e quase o título escapando, não. O Botafogo venceu por 3-0 o São Paulo na decisão. E ninguém que assistiu o jogo imaginou que seria diferente, porque foi um amasso quase que do início ao fim. Que trabalho maravilhoso, parabéns aos nossos meninos. Um título incontestável. E que semana para o Botafogo Sub-19, tá aí. Taça na tela e vamos embora, Carlos Eduardo Macri. É isso, Gabriel Macieira. O Botafogo campeão, aí já com imagens recuperadas, né, da festa da torcida. E é legal também para os americanos observarem essa estrela solitária. Aqueles que não conhecem, né, o futebol não é dos esportes mais falados nos Estados Unidos. Até tem ganho um espaço um pouquinho maior nos últimos tempos, né? Mas é bom que o americano vá se acostumando a ver essa estrela solitária tão reluzente, tão impactante, tão brilhante. Também chegando na terra do Tio Sam e ficando no lugar mais alto do pódio. Taça campeão Botafogo de futebol e regatas no Sub-19, e que esses meninos voltem ao Brasil e a comissão técnica também, que em breve o trabalho vai seguir. O Campeonato Brasileiro Sub-20, as competições de base, e a gente espera no futuro ver essa molecada jogando no profissional, que muitos deles têm talento e já mostraram, inclusive, como por exemplo o próprio Kaique, que eu acho que dá para colocar aí como um dos nomes da competição. Rodou no profissional bem, tá antecipando até a participação dele. Ele no ano passado estava no Sub-17 e jogando bem, não desiste de nenhuma bola e tem sido recompensado por essa luta, essa vontade. Ele joga em campo como se estivesse morrendo de fome, como ali em campo estivesse um prato de comida, e por isso ele é recompensado tantas vezes. Valeu, Cadu. Um abraço pro Bilula, pro Bilulinha, pro Diegão, pro Felipe, pra todo mundo da Live Esporte da Botafogo TV. E um abraço pro Henrique, que vai comemorar. Vai longe, Dallas vai longe. Parabéns, meninos, parabéns pros familiares, parabéns pros amigos e pra essa garotada que tem um futuro glorioso pela frente. Eu sou o Gabiru, muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Fui!